Excelências, subo hoje nessa tribuna e os senhores, sem terem maiores informações sobre o meu sexo, genital, cromossômico, gonadal, identificam-me como mulher e me conferem um tratamento que respeita a minha identidade de gênero, como eu me manifesto e como eu me identifico. Aqui eu poderei ser identificada pelo nome que conta do meu registro acadêmico e profissional. Eu não terei nenhum constrangimento para utilizar o banheiro e, ao sair hoje desse tribunal, por mais que esteja sujeita a todas as violências que as mulheres estão submetidas na nossa sociedade, sobretudo as mulheres negras, pobres, faveladas, lésbicas e com deficiência, ainda assim não serei espancada e morta com certos requintes de crueldade em razão de não corresponder à expectativa que se espera do sexo que me foi designado ao meu nascimento. Infelizmente, não é isso que acontece hoje no Brasil com pessoas transgêneras, transexuais e travestis. Nós somos o país que mais mata pessoas trans do mundo. Entre janeiro de 2008 e dezembro de 2014, foram quase 700 homicídios desse tipo, correspondendo a cerca de 50% desse tipo de crime na América Latina. São crimes, em regra, marcados pela virulência da brutalidade, como o caso do técnico de enfermagem em Campinas, que ao voltar do trabalho foi amordaçado, morto e queimado. Como o caso da travesti em Salvador, apedrejada até a morte pelos seus vizinhos. Hoje, para pessoas que se expressam de maneira diversa ao sexo atribuído no nascimento, hospitais, escolas, delegacias e até cinemas são lugares onde estão passíveis de humilhação, sofrimento, perigo. Para elas, o mercado de trabalho também está fechado. Como adiantado pelo nobre colega, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, cerca de 90% das travestis e transexuais no Brasil hoje trabalham com prostituição. Além disso, são altíssimos os índices de suicídio, automutilação e depressão nessa parcela da população. O caso do qual se origina o presente recurso extraordinário revela aspectos nefastos, porém não incomuns, do tratamento que a sociedade confere às pessoas trans no Brasil hoje. Como já dito, trata-se de uma mulher trans que foi impedida de usar o banheiro feminino num shopping center em Florianópolis. Além de agredida verbalmente, essa mulher, por falta de local em que pudesse aliviar suas necessidades fisiológicas, defecou nas próprias vestes. Trata-se da naturalização de uma violência que gera danos psíquicos e danos físicos cotidianamente a uma parcela vulnerável da sociedade, nas esferas pública e privada. A quem se veda o acesso a uma série de direitos, como a saúde, a educação e a moradia, e a quem se obstaculiza a possibilidade de seguir plenamente suas aspirações de vida. Sem dúvida, na sociedade em que vivemos, o sexo ou o gênero é muito importante para a nossa identidade. Ao identificar alguém, talvez a primeira característica que busquemos informar, ou quando se trata de nós mesmos, seja o nosso sexo ou gênero. A uma mulher grávida, em regra, a primeira pergunta que se faz, querendo saber da criança que está por vir, é se será menino ou menina. Na maior parte das interações cotidianas que travamos, não temos acesso a informações sobre a genitália dos nossos interlocutores. Ainda assim, continuamos os classificando como homens ou mulheres. Isso por meio de signos, de expressões compartilhadas que nos prestam essa informação, como o nome, como a vestimenta, como a aparência, como a forma de se portar.
Por isso, a manifestação e o reconhecimento da identidade de gênero são tão importantes, porque correspondem a dimensões distintivas e intrínsecas do desenvolvimento da personalidade. Ou, nas palavras do ministro Aires Brito, por ocasião do julgamento das uniões homoafetivas, e eu cito, a sexualidade é um dado elementar da criatura humana em sua intrínseca dignidade de universo à parte. A identidade sexual ou a identidade de gênero, ela se liga também à liberdade pessoal e, mais precisamente, à autonomia privada, que corresponde justamente à faculdade do indivíduo de fazer escolhas e persegui-las no que concerne à sua própria vida. E ainda, de ser respeitado como um agente moral capaz de saber o que é bom e o que é ruim para si. Cada um é feliz à sua maneira, disse recentemente nosso eminente relator, ministro Roberto Barroso, num julgamento nessa egrégia corte. Na mesma ocasião, afirmou, cito novamente, a autonomia é parte da liberdade que não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade. Nessas circunstâncias, a ideia de autonomia impede que um terceiro tenha a pretensão de identificar, definir ou descobrir qual seria o verdadeiro sexo de alguém para um fim como, por exemplo, de uso de banheiro. Essa pretensão, sem dúvida, representaria uma afronta frontal à privacidade e uma invasão indevida na esfera de autodeterminação do indivíduo. Ao contrário, por força da igualdade e da cláusula constitucional de vedação à discriminação por sexo, é necessário que tratemos as pessoas trans com a mesma autonomia, privacidade e dignidade conferida a todas as demais pessoas na sociedade. Cuida-se de reconhecer que esses indivíduos sejam respeitados, sejam reconhecidos e se reconheçam como cidadãos de igual valor. Eleger como portar-se, vestir-se e apresentar-se aos olhos dos outros compõe o rol das escolhas mais importantes que qualquer pessoa pode fazer na vida. E ser livre para decidir sobre seu corpo, sua expressão e sua aparência envolve poder fazê-lo em espaços públicos. Nesse ponto, eu gostaria de assinalar que eventual argumento relativo a direitos de terceiros não se sustenta. Por um lado, certamente não há no nosso ordenamento um direito que chancele a expectativa particular em relação à identidade de gênero de terceiro. Nesse sentido, em decisão que reconheceu o direito de transexual inglesa a ter seu gênero reconhecido, a Corte Europeia de Direitos Humanos asseverou que, abre aspas, deve-se esperar que a sociedade tolere de forma razoável certos inconvenientes para permitir que indivíduos vivam de forma digna e valorosa. Por outro lado, no que tange a potenciais argumentos relacionados a potenciais abusos perpetrados por indivíduos mal intencionados que poderiam se valer do argumento da autodeterminação de gênero, é preciso apontar alguns elementos. Em primeiro lugar, a atual divisão segundo sexo e gênero de espaços, como, por exemplo, banheiro, ela, em regra, não requer prova dessa correspondência entre sexo e gênero das pessoas. Significa dizer que, na prática, as pessoas penalizadas, as pessoas que têm o seu direito de trânsito violado, são pessoas visivelmente ou notoriamente trans. Além disso, o sistema existente é incapaz, por si só, de coibir abusos, que devem ser energicamente combatidos, sobretudo no que tange à violência sexual contra a mulher. Outra minoria frequentemente exposta à violência na nossa sociedade. Por fim, restringir a dignidade de pessoas trans em razão de indivíduos mal intencionados é transferir o ônus de uma conduta abusiva e criminosa para uma minoria que frequentemente é a própria vítima dessa conduta. É inegável que pessoas trans constituem uma minoria vulnerável na sociedade, não apenas pelo aspecto numérico, mas igualmente por terem sido historicamente invisibilizadas, marginalizadas e excluídas das esferas políticas, das esferas de decisão, e terem seu reconhecimento como cidadãs livres e iguais negado.
Por isso, por serem uma minoria social, as pessoas trans dependem para ver os seus direitos garantidos do Poder Judiciário. E assim vem ocorrendo em diversas partes do mundo, como na Inglaterra, na Índia, na Colômbia e na Alemanha, em que cortes tiveram um papel decisivo em assegurar direitos de pessoas trans. Na Alemanha, por exemplo, a despeito da existência de uma lei que cuidava amplamente dos direitos de pessoas trans, o Tribunal Constitucional foi responsável por fazer avançar ainda mais esses direitos, determinando, por exemplo, a alteração de sexo e gênero no registro público, independentemente de estado civil, capacidade reprodutiva ou realização de qualquer tipo de cirurgia. No Brasil, não há de ser diferente. Ao longo dos anos, o Supremo Tribunal Federal, na sua função de Corte Constitucional, tem firmado decisiva jurisprudência a favor da proteção de minorias. A proteção de direitos de pessoas trans nada mais é do que o próximo passo necessário e coerente para a cristalização de uma jurisprudência emancipatória firmada a partir da Constituição de 1988. Assim, sendo essa egrégia corte a casa das minorias, pleiteia-se o provimento ao recurso, reconhecendo-se, à luz da Constituição de 1988, o direito de cada pessoa a ser tratada socialmente pelo sexo e gênero com que se reconhece e se apresenta publicamente. Obrigada. Agradeço a você.